seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda mais uma vez, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Meus amados irmãos, nós vimos que ontem Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. E quais são as obras de Satanás? O pecado e toda a consequência que o pecado gera no ser humano. E nós vimos ontem que Jesus curou uma mulher que há 12 anos estava enferma e também ressuscitou a filha de um chefe da sinagoga. E hoje Jesus continua a libertar o povo das ciladas, do jugo, do fardo que Satanás impõe sobre elas. Porque Jesus mesmo vai dizer: todos vós que estáis cansado, vinde a mim. Todos vós que estáis abatido, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E Jesus percebe que existe um jugo e um fardo que foi imposto sobre a humanidade a partir do pecado original, a partir da queda dos nossos primeiros pais. E esse fardo e esse pecado traz consequências terríveis. E tudo isso foi gerado pelo príncipe deste mundo. E veja o que diz o Evangelho de hoje. Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então veja, quando o demônio foi expulso daquele homem, um homem que estava possuído por um demônio, quando aquele demônio foi expulso daquele homem, quando Jesus exorcizou aquele homem, o mudo começou a falar. Então veja, existia algo espiritual que impedia aquele homem de se comunicar. Então, vendo isso, as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Nunca se viu, veja, estão dizendo que nunca se viu em Israel alguém com autoridade para expulsar os demônios e para curar as pessoas. Da forma que Jesus fazia. Né? Com certeza já existia, porque nesse diálogo aqui, Jesus vai dizer, né, não nesse evangelho, não no evangelho de hoje, a partir daqui, né, nunca se viu, a multidão diz, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, não no evangelho de hoje, mas nesse mesmo acontecimento narrado por outro evangelista, Jesus vai dizer: se é por Beelzebu, se é pelos príncipes do demônio que eu expulso os demônios, por quem vossos filhos, né, ou melhor, vossos pais os expulsavam? Por quem os vossos filhos expulsam os demônios? Então nós podemos ver que já existia pessoas que realizavam exorcismos. Porém, o povo vai dizer que nunca se viu coisa alguma semelhante a Israel, do modo que Jesus operava, do modo que Jesus realizava as suas curas e libertação. Porém, nós podemos perceber que Jesus, vendo isso, vendo a situação da raça humana, vendo a situação do povo de Israel que estava, diz o evangelho de hoje, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus vê que a multidão está cansada e abatida. Cansada e abatida por quê? Pelo fardo que foi imposto por Satanás. A partir do pecado original foi imposto um fardo pesado sobre os ombros de cada pessoa. E Jesus percebe isso. Jesus destrói as obras de Satanás, mas Jesus percebe que ele, pelo menos enquanto está como ser humano também, né, 100% Deus e 100% homem, Jesus percebe que ele sozinho não iria dar conta para tantas pessoas que vivem como ovelhas sem pastor. Então, Jesus diz aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então aqui entra o nosso papel, meus irmãos. Aqui entra a nossa condição, a condição de operários que foram pedidos ao Pai da messe que fosse enviado. E Ele nos envia. O Evangelho de hoje vem mostrar que o Pai, o dono da messe, nos envia como operários para a sua messe. Para quê? Para socorrer os nossos irmãos que ainda estiverem como ovelhas sem pastor, abatidas, oprimidas pelos fardos que Satanás impôs sobre elas. E nós precisamos ter a coragem de assumir o nosso papel. O nosso papel, como diz o Papa Francisco, o nosso papel não de figurante, mas de protagonista do reino de Deus. O nosso papel de protagonistas na libertação do povo de Deus para chegarmos e para irmos ao encontro daquele que veio nos resgatar. Porque todos nós um dia já fomos ovelhas sem pastor. Já fomos ovelhas sem o seu pastor. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de também sermos alguém que seja canal para mais alguma ovelha que está sem pastor e que precisa encontrar o seu Senhor. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo, compartilha o Evangelho, a reflexão do Evangelho com o teu amigo, com a tua amiga. Compartilha nos grupos do WhatsApp da tua paróquia, da tua comunidade e vamos evangelizar. Deus abençoe você.